Com os olhinhos fechados, eu não fico vendo o que está lá fora, né? Vamos prestar atenção no seu interior. Então, vamos fechar esses olhos. Vamos inspirar levemente, mas profundamente. Inspira devagar, enche, enche, enche o seu pulmão. Segura um pouquinho e assopra, fazendo biquinho. Eu quero ver o biquinho daqui. Ninguém está vendo, só eu. Assopra. Vê se você consegue fazer barulhinho. Né? Ouça o seu barulhinho. Descansa um pouquinho com os olhinhos fechados. Vamos retomar a inspiração. Inspirando, inspirando. Vamos enchendo esse pulmão devagar, devagar. Vamos enchendo, né, de ar. E aí começa a soprar devagarinho, mas com biquinho e com barulhinho. Assopra, assopra. Até esvaziar tudo, sentindo assim a sua barriga esvaziar. Esvaziando, esvaziando, esvaziando. Vamos inspirar de novo. Inspira, inspira. Devagar e enche os pulmões, enche, enche, enche. Segura o ar e expira devagarinho, assoprando. Quando a gente consegue esvaziar, esvazia até lá embaixo do umbigo. Assopra, assopra, assopra. E aí, relaxa, continua com os olhos fechados, volta na sua respiração normal, mas continue com seus olhos fechados. Nós vamos fazer um pequeno passeio, um passeio lá na infância. Quando você desenhava, você lembra de algum desenho que você fez na tua infância? Vamos fazer até assim, quando foi que você ganhou sua primeira caixa de lápis de cor? Que alegria de receber essa caixa de lápis de cor. Você lembra do teu caderno de desenho? Faz um passeio nesse momento da tua vida. O que você gostava de desenhar? Qual era o seu desenho favorito? Desenho que você fazia, não de assistir na televisão, mas o desenho que você fazia. Eram flores, eram casas, eram árvores. Como era esse desenho? Traz essa imagem desse desenho para você. Se você conseguiu, balança a cabeça que sim, que aí continua com os olhinhos fechados. Ótimo. Então, você tem essa imagem desse desenho, né? Bem gravado na sua memória. E quais são as emoções que você sente de rever esse desenho? Você está se autovisitando. Que emoção que você está sentindo ao entrar em contato com você e esse desenho? O que ele significou naquela época? Que sentido ele tinha para você, né? Que emoções você tinha com esse desenho quando criança?
será que esse desenho influenciou a sua vida até hoje? Veja a importância se durante toda essa sua vida você ainda volta a fazer este desenho em alguns momentos. Né? E que momentos são esses? De você revisitar o seu desenho, de refazer esse desenho na sua vida adulta. Agora você vai deixar teu desenho lá, vamos mexer nos pés, não abre os olhinhos ainda, vamos mexer nas mãos, o corpo, deixa o desenho ali com você e vamos começar a nos espreguiçarmos, né? Vamos lá, vamos espreguiçando com os olhinhos fechados, porque aí ninguém vê, a gente pode se espreguiçar para todo lado, né? Espreguiça, gostoso, boceja. Ah, pode soltar que ninguém vai escutar, solta esse bem gostoso, né? E que delícia soltar o ar. Vamos abrindo os olhos, abrindo os olhos. Oi, tá todo mundo bem? Ninguém dormiu, não, né? Tá todo mundo ali acordadinho, né? Eu quero que vocês entrem no chat e escreva uma frase, para não ficar muito extenso, né? Dessa emoção que você sentiu de revisitar o seu desenho. Vamos lá? Então, todo mundo agora vai ter que escrever, porque lá a gente teria que escrever no papel, agora vai escrever no chat. Entra aí no chat e conta para mim como foi visitar o seu desenho. Né? Estar em contato com aquela criança e com aquela criança e o seu desenho. Olha, Ângela, todo mundo já escreveu? Não, tem gente faltando. Espera, vamos todo mundo escrever. Quero ler de todos. Pronto? Todo mundo escreveu? Levanta o dedinho quem está aqui na minha tela. Quem escreveu? Todo mundo. Deixa eu ver na segunda tela se tem gente que escreveu. Escreveram, né? Então, vamos visitar ali para nós vermos o que veio, né, Emilene? Para depois eu passar a palavra para a Emilene. Vamos ver aqui. Vamos começar aqui. A Ângela diz: lembranças de alegria e satisfação. A Turina, tá certo? Reencontro com meu avô paterno que desenhava comigo, gostoso, me sentindo apoiada, brincando com alguém que amo muito, família. A Mara escreveu alegria, a Emilene, felicidade. Foi um momento de satisfação e alegria que foi a Selma que falou. A Silvia, meu desenho fez eu me sentir liberdade e prazer em sentir o movimento e a velocidade. A Melícia, revisitar a família, muita emoção, contato com a natureza. Senti alegria com um misto de saudades. Essa foi a Luciana. A Ana Letícia, me lembrei que eu gostava de usar vários tipos de cores. A Fabiana, alegria e emoção. A Regina Celi,
alegria por revisitar a minha criança. A Maria Agueda, eu volto ao desenho quando estou muito triste e hoje senti saudades. Oh. A Inaê, eu desenhava a bailarina e o palhaço. Lembrei a alegria do circo. A Gleide, reencontro com a minha criança sensível. Uau, né? Coisa mais linda. Né? E aqui para chamar o quê? A atenção do que faz um relaxamento e a condução desse relaxamento, né? De poder conduzir para alguns lugares que às vezes as pessoas falam, mas eu quero ser livre a imaginar. Às vezes, no processo terapêutico, é bom conduzir para vir algumas coisas, né? Que a gente está esperando ou não está esperando. Então, minhas meninas, meus meninos, bons ventos a todos, bem-vindos todos aqui. Eu sou Sônia Tomasi, coordenadora do curso de Psicologia Analítica e de Arte Terapia da Unipaz Goiás. Estou feliz de rever vocês, que estão aqui toda semana conosco, participando alegremente desse momento, e hoje com uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, uma facilitadora do nosso curso de Arte Terapia de Goiânia, né, conosco, e também conhecedora da nossa brilhante arte de lidar com o outro, né? De lidar com o outro da forma mais gostosa possível, que é lidar com arte. Arte, mas não é arte, é a arte do amor. Então, a arte-terapia trabalha com a arte do amor, porque não é só as técnicas, nós temos que ver essa sensibilidade que vocês trouxeram, né? Estarmos abertos para isso. Às vezes, a lembrança pode vir não muito boa, está no nosso conteúdo sombrio, nem sempre vem coisas boas. Lembrando, gente, que arte-terapia não é para fazer coisas boas, é para mexer no conteúdo sombrio, é para trazer a tristeza, é para trazer a mágoa, é para trazer a raiva, né? E para nos autoconhecermos por esse caminho. Neste momento aqui, realmente foi um momento de alegria, de prazer, de emoção. Mas nem quem é arte-terapeuta que está aqui, nem sempre é assim, né? Nós sabemos disso, né, Emilene? É E por isso, verdade. no consultório, tem que ter uma coisa muito especial, que chama caixa de lenço. Porque a gente chora, Verdade. né? Chora. Então, não tem que ter a caixa de lenço. Isso é algo muito especial. E se fizermos uma terapia online, tem que pedir para a pessoa deixar a caixinha de lenço do lado, porque ela vai chorar. Né? Ou às vezes visitando um momento alegre, nós choramos, ou às vezes visitando um momento triste, nós também choramos. Né? Então, olha lá, Denise Vargas chegando, Márcia Saldanha chegando, o povo está chegando, viu? Está chegando. Que bom. Então, eu vou apresentar a Emilene para nós, para quem não conhece, né? A nossa querida Emilene Frigato é uma psicóloga clínica. Né? Agora ela está fazendo mestrado. A gente estuda muito, né? Aí volto a fazer outras coisas. Então, está fazendo mestrado lá na Unicamp. Ela é especialista em psicologia analítica também pela Unicamp. Ela fez arte-terapia também pela Unicamp. Ela mora em Campinas, tá, gente? São Paulo, Campinas, para a gente entender onde fica essa Campinas aí, essa Unicamp. E eu pulei tudo aqui, né? Já falei disso, já falei. Nossa, gente, eu falei tudo ao contrário, mas eu falei, tá? E ela também está afiliada à ATESP, que é a Associação de Arte Terapia de São Paulo. Lembrando que quem faz a arte terapia tem que se associar à associação do seu estado. Então, quem está lá no Rio Grande do Sul tem que se associar à TERGES. Quem está em Goiânia tem que se associar à BCA. Quem está em São Paulo, à TESP. No Rio. Então, cada estado tem uma associação para nós nos filiarmos e nos fortalecermos quanto profissão. Isso é bem importante, quem não é arte-terapeuta e quem está entrando, entender que arte-terapia já é uma profissão.
e ela está em curso de reconhecimento final lá na Câmara. Né? Então, agora está tudo meio parado, mas está lá, logo vai sair essa regulamentação. Por enquanto, saiu o nosso reconhecimento pela CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. Então, é uma profissão, já está no mercado, nós já entramos nas PICSs, nas práticas integrativas e complementares de saúde. Então, nós já estamos atuando no sistema de saúde. Tem estado como Goiânia, que já tem concurso público para a arte-terapia, né, para o arte-terapeuta. Então, é um caminho que não tem volta e é muito rico. Rico em quê? Em formar um profissional. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Quando você for, se vocês estão aqui, ou quem estiver ouvindo depois o YouTube, busque um curso que esteja associado, que esteja credenciado, para que você também tenha esse reconhecimento profissional. Isso é muito importante, tá? É muito importante. Depois, alguém quiser mais informações sobre isso, eu estou à disposição, porque é uma longa história e aqui, então, a gente não vai... Nós viemos com uma convidada, né? Então, nós vamos deixar aqui a Emilene passar a palavra para a Emilene. Você conseguiu botar meus 2 slidinhos lá? Coloquei sim, Sônia. Então, era só para eu mostrar um pouquinho, que eu esqueci deles. Deixa eu ver como é que... No compartilhar no verdinho, na Isso, sua barra tem um compartilhar um verdinho. É um share screen, né? Isso. Daí eu vou Vamos ter que ver se consegue entrar. Uhum. Entrou. Vocês estão vendo a tela agora, né? Mas deixa eu agora colocar tem... um slide. Isso. Deu certo? Deu. Então, aqui, meu povo querido, eu vou falar um pouquinho. Nós temos na Unipaz Goiás o curso de Psicologia Analítica, online, para quem está longe, vem ficar pertinho, tem o semipresencial e, quem sabe, um dia o presencial. Estou falando, quem sabe, um dia, na hora que acabar essa pandemia, nós voltamos todos para o presencial. Né? E estamos iniciando agora em outubro, né? Então venha fazer parte da nossa família Unipaz Goiás, com esse curso maravilhoso do Jung, que complementa o autoconhecimento, que nos coloca dentro do caminho da individuação. Então, aqui também é um caminho novo. Travou? Parece que travou um pouquinho. Voltou? Não está passando. Passou? Pode passar para o próximo. E aqui o nosso querido curso também de arte-terapia, esperando por vocês. Né? Neste momento, nós estamos fazendo semipresencial, no qual a professora Emilene também é docente, né? E estamos no semipresencial porque futuramente nós faremos as vivências, não que não tenhamos vivências durante o curso, aquelas que forem possíveis de serem feitas online nós faremos, e teremos as vivências presenciais, que eu estou jogando lá para 2022, não, 21 ano que vem, né? Começando no final de 2021, 2022, tá? Então, aqui vocês estão convidados também a participar conosco. E aí entra em contato com a Cláudia, com a secretaria da Unipaz, e elas darão todas as informações queridas. E eu vou passar aqui a palavra para a minha querida amiga Milene, que vai falar para nós sobre Jung, a arte e a imaginação ativa. Muito obrigada, Sônia, pelo convite. Muito especial estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre isso mesmo, sobre a arte em Jung, né? A produção artística dele, a relação dele com a arte e com a imaginação ativa. Então, a gente vai fazer esse percurso usando basicamente 2 livros principais, não é? Eu tenho um livro que foi publicado recentemente que se chama justamente A Arte de C.G. Jung,
que é um livro que eu indico para as pessoas, para Deixa os eu te interromper só um interessados. pouquinho. Gente, quem tiver com o microfone aberto, fecha, por gentileza. E eu acho que vai ter que pôr o microfone, sim, que está Vai. cortando o som. Você fica linda de microfone e sem microfone, não se preocupe. Vamos lá. Eu faço os atendimentos assim, os online. Lá. O Perfeito. áudio fica bom, né? Fica. Então, a gente vai fazer esse percurso de entender um pouquinho, né, da relação do Jung com a arte, com a imaginação, através principalmente de dois livros, que é A Arte de C.G. Jung, que é um livro recente, que foi publicado acho que em 2019, que mostra assim, muito a produção artística, como era variada a produção artística do Jung, como ele trabalhava com aquarela, pastel, com guache, mas também com escultura, tanto em pedra quanto em madeira. Ele tem uma produção artística mesmo, né? Além do livro vermelho que a gente conhece e adora. E a gente também vai fazer essas reflexões utilizando muito o Memórias, Sonhos e Reflexões, que é um livro de cabeceira para todo junguiano, para todo arte-terapeuta, não é? Que se interessa pelo estudo aí da arte-terapia dentro da psicologia analítica, para a gente entender a importância que ele conferia para as imagens psíquicas. E a gente vai ver um pouquinho também, vai conversar um pouquinho sobre o método da imaginação ativa, que foi o método clínico que ele desenvolveu a partir dessas duas, dessa importância que ele dá para as imagens psíquicas e para a expressão criativa. E eu vou começar aqui com uma citação, né, do Jung, que está no Memórias, em que ele fala assim: só me parecem dignos de ser narrados os momentos da minha vida através dos quais o mundo eterno irrompeu o mundo efêmero. Por isso falo principalmente das experiências interiores. Então ele vai contar que no Memórias ele vai falar das experiências interiores dele, né? Não tanto do mundo externo, mas do mundo interior. Entre eles figuram meus sonhos, fantasias, que constituíram a matéria original do meu trabalho científico. Foram uma lava ardente e líquida a partir da qual se cristalizou a rocha que eu devia talhar. Olha, até nessa imagem, olha como ele traz a imagem do talhar, do esculpir, não é? Então, no Memórias, ele está contando que ele vai falar do mundo interior dele, que é isso que da vida dele, é disso que vale a pena falar, porque é disso que jorrou todo o trabalho científico dele posterior, né? E a gente entende, e pelo Memórias, que desde uma tenra infância o Jung ele demonstra que ele possui esse mundo anímico muito rico, povoado de sonhos, de experiências visionárias, né? Ele tem visões. E todo esse imaginário, ele parece prefigurar, né, o confronto que ele vai fazer com o inconsciente mais tarde no Liber Novus, né, que é o nome original do Livro Vermelho. O Livro Vermelho é um apelidinho carinhoso que a gente dá, porque o livro está encapado em couro vermelho, bonito, né, mas o nome original é Liber Novus. E daí eu selecionei aqui algumas imagens para a gente conversar, que ele fala, que ele conta lá no Memórias, até para vocês ficarem, quem ainda não leu, ficar com vontade de ler. Bom, ele conta que quando ele era bem pequenininho, né, ali por volta dos 4, 5 anos de idade, se eu não me engano, ele tem um sonho em que ele está ali no gramado, próximo ao presbitério, onde o pai dele era o pastor, e ele abre uma passagem subterrânea que dá para uma câmara subterrânea, com uma luz meio esmaecida, e daí tem uma cortina de brocado verde, bem luxuosa, bonita. Ele abre essa cortina e vê um tapete vermelho, um trono dourado, e nesse trono dourado está alguma coisa que né, ele podia descrever como um tronco revestido de carne, e com uma cabeça, e com um único olho,
no topo. E essa cabeça era iluminada, como tinha um halo de luz. Então, esse sonho, ele conta para a gente, é um dos sonhos que vai fazer com que Jung busque, então, comprovar a teoria da questão do inconsciente coletivo, porque ele mostra, é um sonho que mais tarde Jung vai descobrir, que retrata um deus ictifálico, que é dos cultos antigos e rituais muito antigos, aos quais, assim, uma criança da idade dele, de 4 ou 5 anos, nunca poderia ter tido contato se não fosse por uma camada que a gente chama, né, que Jung vai chamar de inconsciente coletivo. A noção desse inconsciente que é transindividual, ela já estava contida em filósofos como o Carus ou o von Hartmann, mas é Jung que vai, pela primeira vez dentro da psicologia, tentar desenvolver esse conceito e comprová-lo, né, através dessas imagens que aparecem em diversas culturas diferentes, e em sonhos como esse dele, do deus ictifálico, né? Mais tarde, quando ele está um pouco maiorzinho, ali por volta dos seus 10, 12 anos, ele está passando na frente da Catedral da Basileia, né? A catedral tinha sido recém-reformada, os azulejos estavam todos bonitos ali, brilhando ao sol, e ele passou na frente da igreja, pensando que linda a igreja, que maravilhoso o mundo, e Deus lá no seu trono, no céu. E daí ele percebeu que ia vir um pensamento que ele achou que seria pecaminoso, e que ele não deveria pensar aquele pensamento, porque ele poderia terminar no inferno, e os seus pais iam ficar muito decepcionados com ele, então ele bloqueou esse pensamento na cabeça dele, né? Só que ele, nessa época, ele já era muito reflexivo, né? E ele ficou muito incomodado com isso internamente. A mãe dele até percebeu que ele estava bastante incomodado, mas ele não contou nada, ele ficou quieto. Mas ele ficou filosofando lá, até que ele chegou num pensamento que era assim: olha, se Deus construiu o paraíso, fez o paraíso, colocou lá Adão e Eva, colocou a serpente, colocou a árvore, o fruto proibido, então Deus queria que Adão e Eva pecassem. E se, não foi eu que coloquei esse pensamento na minha cabeça, ele deve ter sido Deus que colocou. Então, se Deus colocou esse pensamento na minha cabeça, ele quer que eu peque, né? Ele quer que eu tenha esse pensamento. Então, ele se permitiu ter esse pensamento. E a ideia que veio para ele foi Deus sentado no seu trono, lá no céu, seu trono dourado, jogando um grande excremento, né, sobre a catedral e destruindo a catedral da Basileia. Nessa imaginação, a gente vê já Jung começando a questionar os dogmas, não é? Que às vezes, ao invés de aproximar as pessoas da experiência religiosa verdadeira, afastam. Então, também é uma imaginação de uma criança, né, 10, 11 anos, aí, imaginando, refletindo sobre a função religiosa da psique, sobre a espiritualidade. Ele vivia nesse ambiente, o pai era pastor, né, e ele também conta no Memórias uma brincadeira que ele fazia, ele tinha um muro lá na casa dele que tinha alguns buracos, e daí ele mantinha uma chama acesa dentro desses buraquinhos, e para ele aquela era uma chama sagrada, que não podia se extinguir, então ele cuidadosamente ficava cuidando daquela chama, colocando os gravetinhos ali, e nenhuma outra criança podia mexer na chama dele, né, porque não podiam profanar a chama dele. E as crianças podiam fazer as chamas delas, mas as chamas delas não eram sagradas como a dele, né? Então a gente, com essas 3 imagens, né, que eu trago, a gente entende como o Jung, a vida interior dele era muito rica, imaginativa,
e o quanto depois ele vai dar bastante importância a isso. Sônia, não sei se você quer fazer algum comentário, algum complemento a respeito disso, né? Eu não estou te ouvindo. O que eu acho lindo, né? Porque o Jung, quando já está fazendo memórias, sonhos e reflexões, ele já está com 80 anos. E ele volta nessa infância, como essa infância ficou marcada durante toda a sua existência, e essas brincadeiras, como elas ficaram presentes na vida dele. Porque ele fazia isso em forma de brincadeira, mas ele, enquanto criança, ele sabia que aquilo era sagrado. E aí é um convite também para nós pensarmos nas nossas brincadeiras e o quanto nós também pensávamos o que era sagrado, que ninguém podia colocar mal, que ninguém podia mexer, né? Aquela boneca que eu tive, ou aquele carrinho que eu tive, né? Aquela coisa que era só minha, de mais ninguém, era importante para mim. E que eu guardava, às vezes, secretamente numa gaveta, num cantinho da minha casa. Nós tivemos isso, só que com o passar do tempo nós desprezamos tudo isso. Então, voltar nessa infância é muito importante, voltar a ter o contato com esses objetos, né? E ler Memórias, Sonhos e Reflexões é o primeiro livro a ser lido antes de tudo. Né? Para começar a entender Jung, tem que ler Memórias, Sonhos e Reflexões, é o primeiro livro. Então, quando as pessoas me perguntam, eu vou fazer um curso de psicologia analítica, qual é o livro que você me indica? Memórias, Sonhos e Reflexões. Não, eu quero um livro de Jung, da teoria. Não, Memórias, Sonhos e Reflexões, porque a teoria já está ali, sentida, né? Ela está vibrando para depois ele construir. Isso eu acho tão bonito. Sim, é mesmo, Sônia, você tem razão. Memórias é um livro que a gente não pode deixar de ler. Dentre outros, né, de Jung, mas Memórias é muito especial. Deixa eu trocar aqui a câmerazinha de lado. Bom, aqui a gente tem uma imagem que de um caderno de rascunho do Jung. É um dos primeiros desenhos, assim, que eles têm registro que Jung fez. E olha o que ele está mostrando para a gente, né? É um cavaleiro que chega na sua armadura com a sua espada, né? Montado no seu cavalo e vai ter um confronto com um monstro, um dragão terrível. E num primeiro momento, né, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver o meu cursor ou não? Conseguem? Então, tem aqui o cavaleiro atacando o monstro, daí o monstro ataca o cavaleiro cai, o cavaleiro se levanta com a sua espada de novo, e aqui embaixo, deixa eu voltar. Ele decepa o monstro com a sua espada e sai triunfante. Então, os temas mitológicos já estavam presentes aí na imaginação da criança Jung, né? Esse caderno de rascunho é de 1884, e ele conta no Memórias que dos 8 aos 11 ele desenhava essa infinidade de quadros de batalha, de cercos, bombardeios, combates navais, e que ele também fazia tipo um teste de Rorschach. Ele colocava borrões, assim, fazia borrões de tinta propositais no seu caderno e fazia interpretações fantásticas, imaginava um monte de coisas em cima desses borrões. E esse caderno de rascunho, em especial, ele registra várias fantasias do Jung desses confrontos, cavaleiros, dragões, criaturas assustadoras. Tem até uma imagem do Gulliver sendo amarrado pelos liliputianos, assim, o Gulliver grandão, os liliputianos todos pequenininhos. É bastante interessante de ver. Aqui tem uma das cenas de batalha, né, de confronto. Esses homenzinhos são os exércitos. Aqui tem uma formação de exército, um enorme exército aqui, combatendo esse outro exército pequeno aqui que está, acho que parece que protegendo essa região que tem um castelo, tem umas casinhas, não é? É uma cidade que está sendo atacada.
né? E essa cena de batalha ele fez em 1887. Ele também conta no Memórias que de uma coisa bastante importante para ele, que foi bastante significativa psicologicamente para ele como criança, que dava para ele uma sensação de segurança. Ele fala sobre um homenzinho que ele esculpiu numa régua. Na escola eles tinham aquelas réguas de madeira, então ele esculpiu um cabiro, um homenzinho pequenininho, pintou esse homenzinho, fez um casaquinho para ele de lã e guardou ele num estojo com uma pedra pintada e um rolinho de papel que imitava um pergaminho no qual ele escrevia com uma linguagem cifrada. E só mais tarde ele foi conhecer as pedras da alma dos Xuringa, que também daí que ele foi lembrar que ele tinha feito esse homenzinho que estava guardado lá escondidinho no sótão para ninguém pegar, né, para ninguém saber. E esse homenzinho tinha essa pedra que seria correlata à pedra da alma. E essa sensação desse homenzinho estar lá, escondidinho, trazia para ele uma segurança interior enquanto criança. E o Jung ele preferia ficar absorto no seu mundo imaginário e fantástico ao invés de ir para a escola. Né? Apesar de ser um prolífico estudioso mais tarde, a escola parecia meio mais desinteressante, né, menos interessante do que o seu mundo imaginário e fantástico. E daí aconteceu, ele conta, um episódio na escola em que um garoto deu um soco nele, ele caiu e ficou meio desacordado um pouquinho de tempo, mas logo ficou meio zonzo e acordou. Mas ele diz que ele se deteve mais naquele instante, né, naquele pretexto de desmaio, meio como uma forma de se vingar do seu detrator, né, do rapaz que tinha dado o soco. E daí veio na imaginação dele a ideia, então eu não preciso ir mais para a escola. Né? Foi aí que ele desenvolveu a sua primeira neurose, ele diz. Então, acontecia que toda vez que ele ia estudar ou que ele ia para a escola, ele desmaiava. Então, ele parou de ir para a escola, ele ficou 6 meses sem ir para a escola. Até que, e ele ficava lá, ele adorava isso. Né? Porque ele ficava absorto nessas imaginações, nesse mundo fantástico, imaginário, nos seus desenhos. Mas até que um dia, um amigo do pai chegou em casa e eles foram conversar e ele foi lá, curioso, atrás do arbusto, ficar ouvindo o que os dois estavam conversando. E daí o amigo perguntou para o pai dele, e aí o seu filho, como é que ele está? Não é? Daí o pai disse, estou muito preocupado, eu não sei o que vai ser, nenhum médico descobre o que ele tem, eu fico preocupado como que ele vai trabalhar, como que ele vai sobreviver no futuro. Daí o Jung diz que isso caiu como um raio na cabeça dele, né? E naquele momento ele decidiu que ele ia ser uma criança séria. E daí ele foi tentar vencer esses desmaios. Então ele se sentou lá no escritório do pai dele, pegou o seu livro de gramática e começou a estudar. Ficou meia hora estudando lá e desmaiou. Daí voltou a estudar e desmaiava de novo. Ele ficou nisso, né, se esforçando para estudar e desmaiando até ele conseguir superar os desmaios e conseguir voltar para a escola. Então, essa história é interessante, né? E ele também, ele desenhava muitos castelos, muitas fortificações, que depois a gente vai ver que no livro vermelho isso também aparece muito, né? Os castelos, imagens de castelo, às vezes pequenininhos, às vezes uma figura maior, mandálica. Mas desde pequeno ele já desenhava essa série de fortificações.
E também fazia brincadeiras de construção com pedra e com terra argilosa, de casinhas, castelos. E na vida adulta, mais tarde, né, ele sentiu que ele precisava resgatar essa vida criativa que estava faltando para ele. E ele retoma essa brincadeira de construção. Então ele vai lá na beira do lago, recolhe as pedrinhas, recolhe a argila e vai brincando de construir. E apesar dele se sentir meio infantil de fazer e de retomar isso, ele diz que no Memórias ele fala assim: com isso meus pensamentos se tornavam claros e eu conseguia aprender de modo mais preciso fantasias das quais até então tivera apenas um vago pressentimento. Então, para a gente entender como entrar em contato com esse mundo criativo faz com que a gente tenha a possibilidade de entrar mais em contato com essas fantasias, com esse mundo interior. Então, quando Sônia, a gente tem as crianças, né, nós bloqueamos esse mundo interior, né, que a criança vem com esse mundo de brigar com o dragão, né, vencer o dragão. Então, principalmente hoje, que a gente não pode mais ter a espada para lutar, porque entra naquele campo da agressividade. Então, a criança está brincando com isso e o ego está se fortalecendo para ser um herói, para ser uma heroína, né, para ir para a batalha da vida. Então, logo pequeno, nós queremos brincar de lutar, porque a luta é uma forma de o ego se estruturar, né? Ou do ego tá trazendo o herói, formando o herói que nós precisamos, o arquétipo do herói que nós precisamos para vencer a batalha da própria vida. E se nós não estimularmos esse mundo imagético, a criança ela vai ficando com o ego um pouquinho, né, mais sensível, não vou dizer desestruturado, mas um ego mais não tão resiliente para os intempéries da vida, porque você precisa ter força, você precisa ter, né, resiliência para ir, para cair, levantar. Então você vê que ali naquele desenho com os dragões, o dragão atacou ele, né? isso. Atacou, ele derrubou, ele caiu, né? Ele Mas se ele venceu, levantou. né? Ele teve força, né? Olha ali que lindo que é essa imagem. Mostrar que isso é importante. Não se vence a batalha logo no começo. Não se vence, né, as dificuldades da vida assim que ela aparece. E aí ele sai forte, né? Depois de muitas lutas, porque ali ele teve que, ó, ele dá a ideia de que lutou muito, né? Muito, muito, muito. Isso. E a gente vê a criança nas brincadeiras, né, com o imaginário, ela brincando de fazer coisas, de matar o dragão, de ser a fada, de ser a bruxa, né? E viver os papéis, vivenciando esses papéis do herói e da heroína que estão nos contos de fadas. Depois nós vamos ver, né, o quanto é importante, né, vencer essas batalhas do imagético, né? E aí eu achei bonito também que depois disso você traz o castelo, né? Ele vai construindo, né, aqui uma outra batalha, né, uma batalha do dia a dia, que é essa dali, né, uma super batalha, e o castelo, que é o que é a nossa morada. Nós queremos ter um castelo. A nossa casa é um castelo. O nosso apartamento é um castelo. O que é um castelo? É um lugar mágico. É um lugar onde eu estou, né, como princesa. Agora eu estou na fase de rainha, tá? Agora eu sou a rainha. Já passei da fase de princesa, eu sou a rainha, porque agora tem a minha filha que é a princesa. Não é assim? E quando nasce, já estão nascendo as minhas princesinhas. Por que nós falamos isso? Porque nós ocupamos esses lugares de rei, rainha, princesa, príncipe, né? Mas temos que conduzir e desenhar o castelo. As crianças, quando eu trabalhava na ONG, o que elas adoram desenhar castelo. E não são crianças como ele que viveu perto de castelos, né? São crianças que nunca viram um castelo de verdade, sempre no imaginário, sempre nos desenhos dos contos de fadas. Então, o castelo é um lugar seguro.
é um lugar que me protege, é um lugar que eu estou lá protegido do mundo, mas eu tenho um sentido de estar ali dentro, né? E buscar. Aí, Milene, falando um pouquinho para os professores de artes, a importância que os professores de artes têm na nossa vida, Exatamente. porque eles nos ajudam a colocar no papel. Eu sei que o arte terapeuta está deixando trabalhar com desenho espontâneo, mas vamos falar para o professor de arte que ele nos dá o subsídio para esses desenhos, porque o Jung não desenhou isso do nada. Ele foi tendo estrutura educacional. Lembrando que na época dele era bem forte, né? A educação tinha que se saber muito mais coisas do que nós sabemos hoje, né? Então, uma forma também de se ensinar geometria, de se ensinar o mundo mágico, de se ensinar a condução da psicomotricidade fina, que a gente já vai vendo o Jung ter aqui desde pequeno. Ele já tem essa motricidade fina e a sensibilidade, né? Que é o que você está nos mostrando. Eu estou encantada com esses desenhos, quero mais. Vamos lá. Né, a gente falou aqui sobre a última coisa que a gente tinha falado, é dessa importância de fazer essas coisas, né, trabalhar com as mãos para entrar em contato com esse mundo interior, né? E então o Jung ele fala que sempre que ele se sentia bloqueado, em períodos posteriores a esse, né, ele pintava ou ele esculpia uma pedra. Inclusive na ocasião da morte da esposa dele, ele diz assim, ó, foi muito difícil estabilizar-me de novo, e o contato com a pedra ajudou-me consideravelmente. Ele fez um memorial para Emma, não é? Como ela era uma estudiosa da lenda do Santo Graal, olha aqui, ele fez o Santo Graal aqui no centro, uma lua, um sol, e tem a inscrição aqui no memorial que ele fez para ela. Ó incomparável vaso de dedicação e obediência ao espírito dos ancestrais e à alma de minha tão amada e fiel esposa, Emma Maria. Ela completou sua vida. Após seu sofrimento e morte, ela foi consolada. Ela adentrou o segredo da eternidade no ano de 1955. Sua idade era de 73 anos. Seu marido, Carl Gustav Jung, fez esta pedra e a instalou aqui em 1956. Então, como esculpir, brincar com as pedras, fazer a sua arte, ajudava-o a se estabilizar, principalmente quando isso simbolicamente representava aquela situação que ele estava, com a qual ele estava se confrontando, né? Aqui, no caso, a dor pela perda da esposa. Então, fazer um memorial para ela é que ajudou ele a se estabilizar emocionalmente, né? A fazer esse luto. Sônia, você me interrompe sempre que você sentir que quer complementar alguma coisa. Aqui a gente vê uma paisagem, né, com um riacho. Ele fez isso com pastel, na técnica de pastel. Aqui tem um riachinho. É uma paisagem mais crepuscular, mais como se estivesse anoitecendo, e ele presenteava amigos, familiares com os seus desenhos. Então, em 1901, ele era noivo da Emma e deu esse desenho como um presente para ela. E atrás do desenho ele escreveu como dedicatória uma frase do Nietzsche, que diz assim: corre suavemente sobre o mar branco o púrpura do seu amor, sua hesitante felicidade final. Que bonito, né? Receber do seu noivo. Para um Feliz Natal, 1901, de seu noivo. E ele também fez um desenho para a mãe dele, né? Paisagem com o Riacho 2, né? Pastel, também sobre cartolina. Também é uma paisagem de pôr do sol, a gente vê aqui o solzinho se pondo, o riacho, o reflexo das árvores sobre o riacho. E foi na mesma época, né, para minha querida mãe, pelo Natal de 1901 e por seu aniversário de 1902, que acho que ela fazia aniversário logo depois do Natal.
Então, ele já deu um presente duplo aí para a mãe. Olha que coisa bonita, né? Ele é romântico. Ele é Não é? romântico. Ele é romântico, gente. Que gostoso. Recebeu um presente, um cartão de Natal do namorado feito por ele, né? Também nós podemos dar para os nossos namorados, porque a gente quer comprar aqueles cartões industrializados. Olha que coisa mais bonita, né? Uma ideia bonita, uma coisa que foi feita por ele e que ele doa a sua pintura. Então, também tem isso, né, de fazer e doar, que para o artista é difícil também. Eu sou uma dessas, eu faço, mas não dou nada. Eu não quero dar, não. Eu fico lá pegada, mas agora eu estou começando a doar. Então, assim, pensar no Natal, pensar no Dia das Mães, e isso também, vamos voltar na infância de novo. Quando as crianças estão na escola, a professora faz o cartão para a gente, para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Deixa a criança fazer. Deixa ela pôr lá a sua mãozinha, deixa ela fazer, deixa ela pintar o seu desenho para a mamãe, para o papai. O que vier é bem-vindo, né? Porque é feito por ele, não pela professora. E aí a gente guarda aquele cartãozinho, eu tenho um dos meus filhos até hoje, bem guardadinho, com carinho, porque foi feito com aquela idade, né? E hoje, na fase adulta, a gente olha e dá risada, mas é gostoso, né? É gostoso de estar recebendo esse presente. Tem a imaginação, tem o afeto, tem o relacionamento familiar. Tudo isso é trabalhado num cartão para o Dia das Mães. Tudo isso é trabalhado num cartão para o Dia dos Pais, do Natal. Né? A criança vai aprendendo a lidar com as suas emoções e a liberar sua criatividade e também colocar a sua afetividade ali. Né? Ela fica muito feliz de entregar aquele cartãozinho para a gente. Né? Esse momento é mágico. Eu estou na fase agora de receber das minhas netas, eu estou amando. Receber também é uma delícia, né? Muito especial receber. Então, no semestre de inverno, lá em 1902, 1903, o Jung foi para Paris estudar com Pierre Janet no hospital psiquiátrico, e daí no tempo livre dele ele fazia umas caminhadas, visitava teatros, museus e pintava as paisagens de Paris e dos arredores. Essa imagem aqui é uma imagem do Sena, então a gente vê aqui o rio, né? O canal, as árvores, as construções. E esse desenho é uma aquarela de 1902. E um pouquinho depois, né, quando ele retorna, em fevereiro de 1903, ele se casa com a Emma. Eles se casam e o Jung já trabalhava. Bom, mas eu estou pulando a próxima. Vamos voltar um pouquinho. Aqui é a lua de mel dele. Então ele estava lá passeando de lua de mel. É a primeira vez que ele tem contato com o mar, porque ele mora, né, na Suíça, não tem litoral a Suíça. E opa, eu acho que eu vou ter que colocar para recarregar aqui o computador, senão vai acabar a nossa bateria. Mas então é a primeira vez que ele está experimentando o mar. Ele cruza a Europa, né? E faz uma viagem que passa pela costa da Inglaterra, então começa em Southampton, e depois passa pela França, né, por Portugal, pela Espanha e pela Itália. Essa viagem dura em torno aí de um mês. E durante essa viagem ele vai fazendo esses desenhos do mar, de barco, velejando no mar. E mais tarde ele vai revelar esse grande apreço dele por velejar, né? Eles vão se mudar para uma casa na beira do lago, e esse vai ser o esporte favorito do Jung. Então, depois que eles voltaram da lua de mel, eles passaram um tempo vivendo no Burgosli, que era o hospital psiquiátrico no qual o Jung trabalhava, e naquela época isso era comum, né, o médico morar no hospital.
mas eles compram um terreno nas margens do Lago de Zurique, que até então ele era um povoado agrícola em Kuznat, que fica a 6,5 quilômetros de Zurique, mas hoje é uma região bastante valorizada, arborizada. E esse desenho é um desenho que o próprio Jung fez da fachada sudeste dessa casa que eles iriam construir em Kuznat. O desenho né, a planta da casa foi feito por um arquiteto que é da família, mas a gente percebe que Jung participou ativamente de pensar como é que ia ser essa casa, né? Porque ele faz os desenhos da casa. A família se muda para essa casa, ela fica pronta e eles se mudam em 1909. E aqui, essa é a guarnição que fica na porta de entrada, que o Jung desenhou também, né? E ele mandou daí isso ser feito em arenito. Ele não esculpiu, né? Isso foi esculpido por uma pessoa, mas o desenho foi ele que fez. Na inscrição aqui no redondo está escrito: no ano de 1908, Carl Gustav Jung e Emma Rauschenbach, sua esposa, construíram essa casa em um infeliz e tranquilo lugar. E aqui, de novo, a questão da espiritualidade, né? Chamado ou não chamado, Deus está presente. Então, depois disso, né, nos anos seguintes a 1908, parece que o Jung ele não produziu muito mais obras visuais, por conta das exigências profissionais, trabalhando muito, né, e ele abriu a prática clínica dele também na casa. Tinha as aulas na faculdade, tinha o hospital, então bastante coisa acontecendo na vida do Jung. Então, para a gente fazer uma linha do tempo, né? Em 1900 ele começa a trabalhar no Burgosli, no hospital psiquiátrico. Em 1903 ele se casa com a Emma. Em 1905 ele se torna um médico sênior no hospital. Enquanto isso, ele também está dando aulas na faculdade de medicina. Em 1907 ele começa a manter lá contato com Freud, ter correspondência. Em 1909, ele abre a sua clínica privada na sua casa, em Kuznat. Em 1910, ele se torna presidente da Associação Internacional de Psicanálise. Mas 2 anos depois, em 1912, ele acaba rompendo com Freud por conta da publicação dele, Símbolos da Transformação, né? Que mais tarde foi retitulado como Transformações e Símbolos da Libido. Tem um capítulo específico lá, chamado O Sacrifício, que é um capítulo particularmente complicado, assim, nesse sentido com Freud, porque ele faz uma leitura mais simbólica do motivo do incesto, e é exatamente isso que causa o rompimento entre eles. E é em 1913, então, que ele inicia aquilo que ele vai chamar, e que no Memórias tem lá um capítulo só sobre isso, o que ele vai chamar do seu confronto com o inconsciente. Aqui a gente vê o livro vermelho, né? O livro vermelho original. Ó, a capinha vermelha, em couro. São 600 páginas de papiro aqui, das quais 200 estão preenchidas, ilustradas, as outras 400 estão vazias. Então, o livro vermelho é uma obra inacabada, né? Então, nesse plano mais pessoal, o que acontecia? Ele tinha acabado de romper com Freud, né, com o movimento psicanalítico. Ele foi rechaçado, foi tido como místico, né? Teve toda uma questão aí. Ele também estava começando a assumir um relacionamento extraconjugal com a Toni Wolff, que também foi uma grande parceira dele, inclusive intelectualmente, né? E num plano coletivo tinha a Primeira Guerra Mundial que estava se avizinhando, que estava chegando.
E Jung teve essa visão da Europa, né, sendo inundada e destruída por uma onda de sangue. E ele teve essa visão 2 vezes. Na segunda vez ele até ouve uma voz interior que diz para ele: olhe bem, e isso será verdade, né? Então ele estava vivendo um momento conturbado, e a forma dele aliviar isso, expressar isso, foi através de anotar essas experiências visionárias, né? E primeiro ele começou a anotar essas experiências num conjunto de 6 livros, que agora a gente conhece como os livros negros. Inclusive, eles foram recentemente, agora mesmo, publicados. Então, quem quiser já pode ter acesso aos livros negros, que tem todo o conjunto de imaginações ativas que o Jung foi fazendo durante os anos, né? Tem mais coisas do que até tem no livro vermelho. Então, nesses manuscritos, né, estão as experiências originárias, as experiências originais, né? As experiências visionárias dele. E algumas mandalas, rascunhos das mandalas, que mais tarde ele vai usar para ilustrar o livro vermelho. E de todo esse conjunto de imaginações que estão nos livros negros, o livro vermelho ele compreende só as experiências que vão de 11 de novembro de 1913 a junho de 1916. Apesar de Jung ter passado muitos anos, né, passando essas imaginações ativas no livro vermelho, caligrafadas com todo cuidado e ilustrando isso. Ele passou muito mais anos, mas a experiência visionária mesmo aconteceu entre 1913 e 1916. Então, e aí o grande momento, né, a grande experiência que ele passa. Ele não estava preocupado que esses livros seriam publicados um dia, tanto que pediu para ser publicado depois, né? Uhum. E nós pedimos nas nossas aulas que eles registrem, né? Registre seus sonhos, registre seus desejos, registre suas emoções, faça. E as pessoas ficam bloqueadas com isso, né? Esse bloqueio. E na arte-terapia nós vamos trabalhando esse desbloqueio. Né? Desenhar simplesmente é simples, porque se nós olharmos bem aquele desenho que ele fez ali da aquarela do Rio Sena, né? Com a margem, então, aquilo é muito simples de fazer. Então, nós olhamos e falamos, é muito simples de fazer, mas vai fazer e está bloqueado. Então, assim, a liberdade que ele nos ensina de pôr aquilo no papel, pela tinta e pela emoção que ele está sentindo, e não pelo crítico de arte. Ele não estava fazendo arte. Uhum. E aqui confunde um pouco a cabeça de alguns profissionais, né? Que diz assim, Jung começou a arte-terapia. Não, amor, Jung não começou a arte-terapia, não. Ele nem sabia que um dia ia ter arte-terapia. Ele simplesmente expressava as suas imagens num caderno de desenho. Ele simplesmente escrevia o que ele sentia. Ele deu vida ao seu mundo interior, colocando isso com tinta, com escultura, com desenhos. E ele deu essa liberdade. Hoje nós estamos nos apropriando desse conhecimento para dizer que todos nós temos a possibilidade de fazer o que ele fez, de fazer o que os outros artistas fizeram, que é ter liberdade de criar. E essa liberdade de criar está dentro de todos nós. A imaginação está dentro de todos nós. Nós só fomos bloqueados por N fatores da vida, né? Porque a criança adora desenhar, o adolescente adora desenhar. Né? Criar aqueles monstros, tal. Eu lembro que eu gostava de criar monstros com muitas cabeças, porque aí era melhor de cortar, tal. Era bom, né? Criar pôr a cabeça de elefante em cima de um corpo de formiga, quer dizer, criar, cortar, recortar aquela imagem e deixar fluir.
Então, esse deixar fluir é o que a arte-terapia está puxando com saca-rolha no processo terapêutico, né? Eu disse com saca-rolha porque a gente vai puxando devagarinho, 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 até a hora que faz puff, e aí as pessoas começam realmente se liberar no processo criativo e desenvolver o autoconhecimento, né? Não foi o Jung que fala, que abre a arte-terapia. Nós estamos nos apropriando dessa experiência magnífica do Jung, para dizer, nós também podemos fazer isso. Que é tudo isso que você está contando para nós. Tudo isso e mais um pouco, né? Porque você está deixando tudo muito rico, bem bonito, né? Bem gostoso. Vamos ver o que tem aqui nesse confronto com o inconsciente. Olha só. Isso. Então, é nesse momento de agitação, de confusão, de tumulto interior, que ele faz esse confronto com o inconsciente. Então, ele diz que assim, existiam momentos em que ele estava tão, né, a emoção estava tão difícil de dar conta, que ele recorria a exercícios de yoga para se acalmar e para daí voltar ao trabalho com o inconsciente. E ele chama disso de trabalho com o inconsciente, né? E vamos ver uma citação que está no Memórias também, na página 203. Ó. Na medida que eu conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiria paz interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, possivelmente eu teria sido dilacerado pelos conteúdos do inconsciente, ou talvez, se os tivesse reprimido, seria fatalmente vítima de uma neurose, e os conteúdos do inconsciente destruir-me-iam do mesmo modo. Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem por detrás das emoções. Então, tornar conscientes as imagens que residem por detrás das emoções. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, a importância, né? E a gente faz isso em arte terapia, isso é importante, traduzir emoções em imagens. Eu tô sentindo, tô com um sentimento, tô com um desconforto, colocar isso dar forma a isso. E Jung, ele esculpia, às vezes a imagem aparecia na imaginação ativa, ele anotava ali a imaginação ativa, depois ele esculpia aquela imagem, depois ele pintava aquela imagem, então ele ia vivificando esse símbolo através dessas diversas formas de expressão artística do símbolo. Ele chegava a fazer, ele tem uma imagem do Livro Vermelho que ele faz um amuleto, coloca o amuleto dentro de uma caixinha, desenha uma mandala em cima da caixinha, daí aquela mesma imagem, ele faz uma pedra, esculpe a pedra, manda fazer um broche, presenteia a esposa com aquele broche. Então o símbolo estava sempre vivo, sempre de várias formas, ele estava revisitando aquelas imagens interiores. Nossa, isso que, desculpa te interromper, Sim, porque não, agora é imagina. joia, isso é uma joia, porque aqui você traz algo, assim, as pessoas querem fazer um desenho e quer passar para outro, quer passar para outro, quer passar para outro, e não vivencia o sentido daquela imagem, por que ela veio, né? E você diz assim, ele faz o desenho, depois ele faz a escultura, depois ele faz a modelagem, depois ele vai fazendo N formas o mesmo símbolo, né? Então, eu vejo as pessoas querendo fazer técnicas, e mais, mas não é esse o sentido de conversar com o inconsciente, né? Como você colocou, o confronto com o inconsciente. Eu tenho que entrar nessa imagem. O que ela está falando? O que esse símbolo está me dizendo? Então, eu vou fazer de várias formas, com vários materiais, para que eu vou dialogando mais com esse inconsciente, né? É isso que você está falando para nós, né? Dialogando mais. De repente, o desenho foi só o desenho, esculpir a pedra, que é arrancar pedaços, né? Esculpir, você tira pedaços para dar outra forma. Você não está colocando.
né? Então, é um outro tipo de material. E qual é o sentido que vem nisso? Né? Sentido para cada um. O Jung descobriu dele, eu quero descobrir o meu, você vai descobrir o seu. Né? E que símbolo que é. E ele não está ali com muita questão de só buscar o sentido do símbolo, o que significa, porque às vezes eu fico meio maluca, né? Porque as pessoas falam assim, o que significa? Como se eu fosse uma bola de cristal para dar resposta, né? Não significa nada. Se você não sabe o que significa para você, não significa nada. Né? O dicionário de símbolos nos ensina o que significa no universo coletivo, não individual, né? Então, essa busca por diferentes materiais, né, que as pessoas têm que experienciar esses diferentes materiais. E, ao mesmo tempo, o arte-terapeuta tem que saber quando trocar de material, oferecer outro material para se fazer um novo trabalho, né? Isso, essa troca de materiais ajudava ele a vivificar esse símbolo e a se relacionar com ele. Não de uma forma. E muitas vezes o próprio Jung ele não entendia o que aqueles símbolos estavam dizendo, né? Mais tarde ele ia estudando, né, e entrando em contato com materiais que às vezes traziam para ele uma vivência coletiva daquele mesmo símbolo. Mas o que ele primordialmente fazia era essa coisa de se relacionar com esse símbolo. Tanto nas imaginações ativas a gente vai ver, quanto na hora que aparece essa imagem, vou me relacionar com ela, vou pintar, vou desenhar, vou fazer ela em diferentes materiais. E ele também conta que uma das maiores dificuldades dele era suportar esses sentimentos negativos em relação às emoções que ele tinha e que ele não aprovava, e em relação às fantasias que às vezes pareciam insensatas, tolas, que causavam resistência. E a gente vê isso acontecendo no nosso trabalho com a arte, com a arte-terapia, essa questão de achar aquilo bobo ou de achar aquilo tolo, mas é porque realmente está faltando colocar energia psíquica nesse processo. E ele conseguiu vencer essas resistências e continuar se dedicando às imaginações ativas e a toda esse confronto com o seu inconsciente, né? Ele também conta que ele temia perder o autocontrole e se tornar presa do inconsciente, como ele via que os pacientes psiquiátricos acabavam, né? Porque você precisa ter também, para fazer um bom confronto com o inconsciente, você precisa ter um ego estruturado, como a Sônia disse, né? Como é que eu vou enfrentar lá os meus dragões interiores se eu não tenho um ego estruturado para aguentar também aquilo? E ele conta quanto era importante para ele a questão da família, do trabalho, essa base para a qual ele podia voltar, para ele manter esse enraizamento também na consciência, né? Não se perder ali e não se tornar vítima de uma psicose. Como aconteceu com Nietzsche, por exemplo, né? Ele acha que Nietzsche foi carregado pelo vento como uma folhinha, porque ele não tinha esse enraizamento. Ele recebeu toda aquela coisa do inconsciente, mas não conseguiu dar continência para aquilo, porque não tinha esse enraizamento. Então, vamos entrar aqui na imaginação ativa, no método do Jung, né, de entrar em contato com as nossas imagens interiores. Então, todas as noites, depois que ele cumpria com os deveres, o Jung nunca deixou, né, de trabalhar. Então, ele estava fazendo esse confronto com o inconsciente, mas ele estava lá, trabalhando, a família, filhos. Então, depois que ele cumpria com seus deveres, ele se dedicava a deixar essas imagens do inconsciente emergirem, nessa técnica que depois ele vai chamar de imaginação ativa. Então, o método é propiciar o rebaixamento do nível mental, para que você possa deixar que essas imagens autônomas elas emerjam. Então, para isso, ele podia imaginar, por exemplo, que ele estava cavando um buraco e
e mergulhava nessa fantasia sem reservas, né? Tocava num buraco e daí eu cheguei em algum lugar da minha imaginação e deixa essa imaginação acontecer. Uh, a gente vai ver assim que a imaginação ativa ela é diferente da imaginação dirigida. O que a Sônia fez com a gente hoje no começo é uma imaginação dirigida. Então, você guia o teu paciente, cliente, né, o arteterapeutizado, a, a, a ver uma imagem específica, a chegar em um lugar específico, que é também muito bacana para a gente começar a ativar, porque para algumas pessoas é muito difícil deixar isso acontecer, né? Conseguir se acalmar e deixar uma imagem surgir autonomamente. Então, começar com as imaginações guiadas é uma forma interessante. Para entender sobre a técnica da imaginação ativa, Jung tem alguns momentos, né, na obra completa que ele fala sobre essa técnica, mas ele não fala tanto, né? Ele acho que está mais preocupado em também comprovar umas outras coisas. Então a gente tem que ir meio que caçando alguns textinhos ali no meio da obra completa. E eu selecionei alguns aqui que eu acho interessantes, que é a técnica de diferenciação entre o eu e as figuras do inconsciente, que está no volume 7/2. Esse texto é bastante interessante, ele conta como que é essa técnica de diferenciação da imaginação ativa, né? A quinta conferência de Tavistock, que está na obra completa 18/1, que é o Vida Simbólica, e tem um artigo, né, a função transcendente, que está na obra completa 8/2, a natureza da psique, que ele vai falar, daí ele vai trabalhar mais teoricamente, né? Como é que acontece, ele vai falar sobre a questão, como é que acontece assim, esse confronto com a consciência e o inconsciente na imaginação ativa gera um terceiro elemento, né? Gera um símbolo carreador de energia psíquica, e é essa função transcendente da união dos opostos, da consciência e do inconsciente, que vai fazer com que a psique se transforme, com a energia psíquica se transforme. E daí, para se aprofundar mais na técnica da imaginação ativa, a gente tem que ir lá estudar os pós-junguianos, né, que trabalharam com a imaginação ativa. A Von Franz fala sobre a imaginação ativa e a alquimia. Ela tem um livro interessante também que eu recomendo, que ele se chama Psicoterapia. E nesse livro Psicoterapia, um dos capítulos ela fala sobre a imaginação ativa, mais detalhadamente, assim, de uma forma bastante didática. A Bárbara Hanna também tem publicação sobre imaginação ativa, Gerhard Adler, a Verena Kast. A Verena Kast, ela tem um livro que chama Imaginação como Espaço de Liberdade. E nesse livro ela mostra bastante imaginações dirigidas, como essa que a Sônia fez com a gente no começo. Ela fala que ela é uma forma muito interessante para você começar a ativar essa imaginação, deixá-la voltar a funcionar, porque a gente vai ficando muito unilateral, muito racional. A criança tem mais essa facilidade, mas o adulto, como a Sônia está falando, ele vai enrijecendo, vai ficando muito ligado ao mundo externo e abandona o seu mundo interior. Então a gente precisa reativar isso de alguma maneira. E as imaginações dirigidas ajudam nisso. E um livro também super interessante que eu indico é o do Robert Johnson, que o título é Inner Work, a chave do reino interior. Eu acho que ele não está mais sendo publicado aqui no Brasil, mas acho que se procurar na internet a gente acha PDF. E dá para comprar a versão em inglês também. Mas assim, a primeira parte do livro do Robert Johnson, ele fala sobre sonhos, e a segunda parte ele fala sobre a técnica da imaginação ativa. Ele ensina muito bem, assim, para quem quer praticar consigo, é um livro muito interessante de ler. Sônia, diga. Tem 5 minutos.
Ah, tá acabando, né? Preciso correr. Assim, agora aqui no Brasil, a gente tem a Sônia Lira, que tá muito forte na imaginação ativa, assim, com congressos. Ela tem 2 livros que ela organizou, ela tem um instituto em que as pessoas estão estudando muito a técnica da imaginação ativa. E é uma tradição que utiliza os sintomas, não é, para fazer a imaginação ativa a partir de sintomas físicos, para a pessoa curar esses sintomas físicos. Então, basicamente, o que é a imaginação ativa? Ela é um diálogo de você mesmo com partes diferentes que habitam no seu inconsciente. Ela é bem diferente da fantasia passiva, que é aquele sonhar acordado, sabe? Quando a gente fica pensando, imaginando alguma coisa, e de repente aquilo vira um disco riscado que não sai do lugar, né? E vira uma preocupação com coisas da vida. Isso é diferente da imaginação ativa, né? A imaginação ativa, o ego precisa entrar em contato. Então a gente deixa uma imagem emergir do inconsciente, e daí eu, ego, vou conversar com aquela imagem. Então eu vou deixar surgir lá o dragão de várias cabeças da Sônia, né? Digamos que a Sônia está fazendo a imaginação ativa dela e aparece o dragão das várias cabeças. E ela vai conversar com esse dragão das várias cabeças, né? O que ele está vindo contar para a Sônia. E ela vai conversar com ele como se ela estivesse conversando de fato com uma figura real, que está ali presente na frente dela. E foi isso que o Jung fez em todo o livro vermelho, né? Em todos os livros negros, na verdade. Mas, assim, a gente pode começar uma imaginação ativa através da imagem de um sonho, de uma imagem de fantasia passiva, de uma imagem espontânea, de uma emoção ou de um sintoma físico. Ah, eu tô com dor de cabeça. O que é? Que imagem representa essa minha dor de cabeça? A gente pode usar um ritual de entrada para entrar nesse mundo imaginal, como Jung fazia, né? Imaginar que estava cavando ou que estava descendo, se aprofundando. Você pode ter a sua forma de entrar. Você pode imaginar que você está atravessando um portal mágico, você pode vestir uma capa na sua imaginação, você escolhe, né? E você precisa participar desse drama da imaginação com seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas reações genuínas, não controlar a imagem, né, mas deixar ela ter uma vivência autônoma, não ficar interpretando a imagem, o que significa o meu dragão de 7 cabeças? Não, você está vivendo a imaginação ativa, você tem que, né, você está na frente de um dragão de 7 cabeças, que você vai fazer? E a gente precisa inserir o elemento ético também, porque o inconsciente é amoral. Quem insere a ética, a moralidade, somos nós. Então, se inconscientes, né? Se o dragão da Sônia falar assim, mate a criança, não sei das coisas, a Sônia não vai lá sair matar a criança no concreto, é simbólico, né? O que representa isso? E também é importante a gente não imaginar situações, fazer imaginações ativas com pessoas do nosso círculo. Eu não vou fazer uma imaginação ativa com aquele meu desafeto do trabalho, por exemplo, porque daí não é mais imaginação ativa, não é? E isso também pode influenciar na relação. Quer dizer, na imaginação eu vou ter vivido um monte de coisas com aquela pessoa, e daí quando eu me encontrar com ela não viveu aquilo comigo, mas eu vou estar influenciado por aquilo que eu vivi com aquela pessoa na imaginação e vou acabar projetando aquilo naquela pessoa. Então, a gente não pode fazer imaginação ativa com pessoas que estão vivas, que a gente conhece. Pode até ser uma pessoa que está morta já. Minha mãe morreu, meu pai morreu, posso fazer uma imaginação ativa com eles, mas não com pessoas do seu círculo pessoal que você convive. E para finalizar, não é? A gente vai olhar um pouquinho assim, como que é, segundo a Von Franz, naquele livrinho Psicoterapia que eu contei para vocês, como que ela fala que a gente faz a imaginação ativa, né? Então, eu tenho que esvaziar a mente, o primeiro passo é esvaziar a mente, se libertar do pensamento, do fluxo de pensamentos do ego, para num segundo momento deixar que essa imagem de fantasia do inconsciente flua para o campo da percepção,
Daí eu vou me relacionar com essa imagem, como se ela fosse verdadeira, real. É, é muito bom fazer isso em escrito, para a gente não perder a imaginação. Então é muito bom a gente fazer esse confronto e ao mesmo tempo ir escrevendo, anotando essa imaginação. O que você falou, o que que a imagem falou para você, o que que o dragão de 7 cabeças me disse, o que que eu disse para o dragão de 7 cabeças, o que o dragão fez, o que que eu fiz, né? Como que foi essa conversa? E o terceiro passo, então, eu vou conferir uma forma, uma imagem, eu vou pintar, eu vou esculpir, eu vou compor uma música, eu vou dançar essa imagem de fantasia. E o último e o mais importante, né, é inserir esse elemento ético, moral. Sônia, eu acho que é isso, né? Assim, assim, é para vocês entenderem como é que funciona a imaginação ativa. A gente tem que tomar um cuidado, eu tenho que estar com o ego estruturado para fazer esse tipo de confronto com o inconsciente. Se eu sentir que eu, né, tô titubeando, eu preciso de um analista, de alguém que me acompanhe. Mas, em geral, é mais difícil para as pessoas conseguirem entrar e fazer isso mesmo com afinco do que o oposto, né? Do que eu entrar numa imaginação, psicotizar e não conseguir sair. Mas para quem quiser se aprofundar, mesmo que quiser começar a praticar um pouquinho de imaginação ativa, como Jung fazia ali nos seus livros negros, lê a Chave do Reino Interior, do Robert Johnson, que é um bom livro, assim, que dá bastante exemplos de como que funciona a imaginação ativa e como que a gente pode fazer ela, praticá-la, né? Mas, Sônia, eu acho que é isso. E aqui o resto é a bibliografia. E o que é importante também é não fazer isso sozinho, sem acompanhamento, né? Nós estamos aqui falando de um processo terapêutico. Nós não estamos falando para você ler o livro e já sair fazendo isso sozinho. Por quê? Como a Emilene falou, você pode psicotizar, de repente a pessoa não tem um ego tão estruturado. E não é no início do processo terapêutico que nós vamos entrar com essa imaginação ativa aqui tão mais profunda. Isso tem um processo, né? Ele vai sendo caminhado. Nós vamos conduzindo levemente, como foi agora há pouco, né? Entrando nesse mundo imaginário delicadamente, não é deixar a pessoa já entrar no segundo dia de terapia com um exercício desse. Por quê? Ela não está preparada, então tem um caminho para se chegar. Nós estamos falando de uma técnica onde tem caminhos, né? É o processo terapêutico. Né? Esse processo terapêutico, eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que ouvir o que ela tem para falar, eu tenho que ver os primeiros desenhos que ela me traz, quais são as histórias da infância, da adolescência, da vida adulta, eu tenho que conhecer a persona, a sombra, para chegar ali e começar um processo mais profundo com a imaginação ativa. Isso é muito importante termos em mente, porque às vezes, na euforia do conhecimento, eu falo, bom, amanhã vou para o consultório, vou aplicar a imaginação ativa em todos os meus pacientes, né? Desde as 8 da manhã até as 10 da noite. Não é para todos, não é o momento, então, cada um tem um momento. Na aula, nós vamos aprendendo a lidar com isso, mas é bom deixar claro, porque aqui vai ser distribuído para todas as pessoas, então, deixa claro que isso precisa ter conhecimento, né? O profissional precisa passar pelo processo, ele Exatamente. precisa vivenciar o processo para depois ele aplicar o processo. Isso em arte-terapia, nós falamos o tempo todo que nós temos que passar por todas as técnicas para depois aplicar as técnicas. Conhecendo a teoria do Jung, nós estamos vendo que ele vivenciou as técnicas antes de passar para os seus pacientes, antes de colocar isso no seu processo terapêutico. Ele passou pela própria experiência e, a partir da sua experiência, ele foi fazendo pequenas doses com um, com outro, não foi com um só. Então, ele foi experienciando, né? Ele foi experienciando com um, com outro, para ver os resultados dele
delicadamente. Então, ele fez uma teoria empírica, ele construiu uma teoria a partir do empirismo para depois ele estar liberando isso para até os seus alunos. Hoje nós estamos pegando o livro, lendo o livro e saindo aplicando. Cuidado, eu peço assim, ó, de mãozinhas dadas, cuidado. Não é ler o livro e aplicar, vamos lá entender o que ela mexe, né? Com a nossa estrutura da psique, com a estrutura da psique do outro. Então, nós estamos mexendo com coisa muito delicada. É lindo. Isso. O resultado é maravilhoso, né, Milene? O resultado é lindo. Sim. É uma forma bastante mais segura, né, de começar, é realmente fazer as imaginações dirigidas. Ó, aqui tem o livro da Virana Kess, A Imaginação como Espaço de Liberdade. Diálogos entre o Ego e o Inconsciente. É uma maneira mais segura de começar, para ver se e é isso, né, Sônia, que você fala. A gente tem que experimentar a técnica, a gente tem que aprender, a gente tem que saber onde a gente está pisando, e quando a gente vai aplicar, a gente tem que saber se aquela pessoa tem um ego bem estruturado, né? Se aquilo é adequado para ela, para o caso dela ou não. Eu não sei se travou. Travou? Não. Você travou. Acho que agora voltou, né? Voltou. Isso. Né? Então, vamos pôr a tela cheia para ver esse povo lindo que está aqui. Vamos pôr. Consegue? É para mim? É para eu pôr? Vamos ver como Você que é. põe a tela, que está no seu comando. Vamos ver como é que põe. É só tirar o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Pause share. Enquanto você vai colocando aí, eu vou lendo aqui. A Denise falou assim, que ela começou a entender, né, o processo, quando você falou que era lento, né, mas ela achou lento mesmo. Aí, realmente, o processo de autoconhecimento é lento, né? Não é assim, entro aqui, saio ali, rapidinho, né, com a imaginação. Não está conseguindo tirar? Não estou sabendo Cláudia, socorre. Aonde aperta. Pause recording, verdinho, stop onde recording. você colocou para compartilhar. No compartilhar na tela verde embaixo, Dá um clique. dá um sair ali. Embaixo na base está escrito compartilhar tela, tira ela. Achou? Não. Aparece new share, aparece resume share, será? Sim. Stop share. Assim? Isso, conseguiu. Oh, descobri Brasil. Viva! Nós estamos evoluindo já, né? Isso aqui é um eterno aprendizado para todos nós, né? Isso. Então, pegando o gancho da Denise, realmente é um processo, é lento. Gente, o bebê nasceu, ele leva muitos anos para ir crescendo, ficar no tamanho que nós somos hoje. Não é assim, ele nasceu e amanhã ele está grande. O autoconhecimento é com muito cuidado, é com muito carinho, que nós vamos desvelando, né? Revelando para nós mesmos. Por isso que tem que ser delicado, gentil, bem acompanhado, acompanhado de você mesmo. O autorrespeito é muito importante. Eu já quero saber o que é e acabou, resolveu. Não. Se você acabou e resolveu, não resolveu é nada, você só encerrou o assunto, mas não resolveu, né? Então, caminhar o passo a passo, vamos pegar um outro exemplo. Para eu chegar na cidade de vocês, eu não dou um passo daqui e chego em Porto Alegre, um passo aqui, a outra perna chega lá em Rio Grande do Sul, um passo aqui e chega... Não, eu preciso, se eu for andando, eu preciso de muitos passos. Então, autoconhecimento é passo a passo, é sessão por sessão. E tem sessão que, às vezes, a gente fica lá paradinho, né? No processo terapêutico, a gente fica lá paradinho. Preciso ficar mais tempo nesse lugarzinho. Depois eu dou uma corridinha, mas aí eu paro de novo. Às vezes eu pego e volto. Então, o processo
de autoconhecimento é idas e vindas. Às vezes eu fico andando em volta de mim mesma, eu falo, né? Quem é terapeuta sabe, fala, nossa, nós não vamos sair daqui nunca, né? E roda, e roda, e roda. Aí você vê também o outro, né? Está querendo subir um barranco que está molhado, escorrega, escorrega. Isso tudo faz parte do processo terapêutico. Estou falando por meio de metáforas, mas é o que nós sentimos quando estamos lidando com o outro. Mas também quando você fala assim, nossa, eu estou amassando barro. É lá, você encalhou naquele negócio lá, então vai precisar sair dali, daquela emoção. Então não dá para correr. Espera aí, Cláudia. Cláudia, espera. Gente, sorria que a Cláudia está se preparando para tirar foto. Vamos lá tirar foto. Tirou, amor? Eu tenho que fazer o povo sorrir, senão, olha lá, né? Tirou das outras páginas? Tirou. Vamos para a página 2, Cláudia. Vamos ver quem está na página 2. A página 2 tem gente fechada aqui. Gente, abre, Amanda. Flamarion, abre. Selma. Cleide, abre para a gente sorrir aqui. Tira. Sorrindo, gente. Vamos lá sorrir que a Cláudia vai tirar foto. Ai, 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 isso, gente linda para nós, né? Então, lembra-se, o processo terapêutico é lento, porém ele é valioso. Nós vamos chegar no fim com o pote de ouro na mão. Aí vem uma outra coisa, Milene, que as pessoas falam assim, mas eu quero chegar logo no selfie. Não, esquece o selfie. O Jung botou o selfie num lugarzinho que a estrada é longa, sabe? 85 anos é pouco para a gente chegar lá. E isso é rico, porque o caminho é que vai te dando as moedinhas de ouro para você pôr no seu pote para chegar no selfie. Então, se eu colocar o selfie no lugar onde eu posso pegar, o teu processo foi encurtado, né? Então, tem mais estradas para se chegar lá, né? Essa totalidade psíquica, né? E que ele disse que ele não chegou. Aí eu falo, bom, se ele não chegou, estou feliz, porque vou demorar muito. Né? E aí, pensando em outras coisas, eu quero vir uma vida, 2 vidas, 3 vidas, quero vir mais, porque senão se refez tudo, não precisa vir mais. Então, eu quero vir mais, né? Para um mundo melhor aqui. Mas, gente, Milene, olha, maravilha ficar estudando em Jung, né? É uma delícia. Por isso né? que a gente vai para a aula e quer ouvir o tempo todo. Né? Ficar ali e vendo as histórias. Aí eu peço para as minhas alunas que já estão aqui se matriculando na arte-terapia e na psicologia analítica, já começa lá o livro vermelho seu, o livro preto, verde, cor-de-rosa, bota uma capa que você quiser, pega um caderno, já inicia o teu livro, porque são muitos livros, né? Ele não escreveu um, né? Gente, eu vou contar, eu acabei de comprar os 7 volumes do livro negro. Estou emocionada. A hora que chegar, Que são 7 delícia, volumes, né? delícia. Comprei a coleção toda. Já está disponível para venda. E aí a minha amiga, a Eugênia Curvelo, que vem a semana que vem, né, falar de Jung e alquimia, ela falou assim para mim, bom, comprou, né? E vai ler? São 7 volumes, tá? Vai ter tempo de ler com tudo isso que você faz? Vou carregar um por um, vou ler todos, né? E isso é para pensar assim, nós compramos livros, não lemos, também é algo que fica lá parado, é uma outra energia parada. Compra um livro, leia, né? Ai, não dá tempo, tudo dá tempo, desde que você se organize. Você vê, o Jung fez tanta coisa, e que, quando olhar, ele escrevia à mão, escrevia em gótico. Né? Você pega o livro, está tudo lá, tudo desenhado, você não dá tempo, dá tempo. Nós gastamos hoje mais tempo com essa coisa chamada celular, e se lá você tem tempo para ficar mandando mensagem, você também tem tempo para ficar desenhando.
E antes de aparecer isso, nós tínhamos do lado do telefone, aquele fixo que nós ficávamos fazendo mandalas, fazendo casinha, fazendo os desenhos. Nós desenhávamos muito mais do que hoje. Então, o tempo existe. Basta você se organizar para que ele se concretize, né? Está ali para um convite para isso. Paulinha, olha lá, Paulinha. Paulinha, agora eu vi. Saudade, meu amor. Né? Gente, acabou. Acabamos. Encerramos por hoje, convidando vocês para a semana que vem para vir ouvir a Eugênia com Jung e Alquimia. Olha, mais assunto. Eu vou pedir para ler daqui 1h30, não dá, a gente vai passar para 2, porque isso aqui está ficando muito bom. Cada dia aumenta mais o tempo, né? Está ficando pouco. E, Emilene, esperamos Favor. na sua aula ano que vem, arte terapia. Ela veio dar aula para nós, né, em Goiânia, na Unipaz, com todo o seu carinho. E aí nós vamos te ouvir, né, mais tempo, e vai dar para tirar todas as nossas dúvidas e levantar outras dúvidas, muito mais outras dúvidas. Né? Gratidão, meu amor, por ter Muito atendido o obrigada, meu Sônia. chamado, por estar aqui, né? Companheira de muitos anos, de muitos cursos, né? Compartilhar muitas histórias de vida que nós temos, de trilhar comigo essa jornada da vida, porque nós estamos compartilhando o nosso conhecimento com essas meninas e meninos lindos que estão aqui, e lembrando que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por escolha, e uma escolha de compartilhar a nossa energia, o nosso amor, o nosso carinho. Né? E esse compartilhamento faz com que todos nós crescemos. Vou falar da quinta, né? Porque eu estou cada quinta mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, nós estamos crescendo de passinho em passinho, um pouquinho e mais um pouquinho. Né? Leda, você está aí? Achei a Leda. Gratidão, Leda. Oi. Gratidão por dar esse espaço maravilhoso da Unipaz, né, para você conseguir chegar aqui hoje, que eu sei que você estava em outra reunião, e gratidão por oferecer a quinta para fazer esse encontro. Né, amor? A gente faz isso, Sônia, com muita alegria, com muito amor, e até, vamos dizer assim, uma consciência de responsabilidade de compartilhar isso gratuitamente para as pessoas, né? Assim como você doa o seu tempo, o seu conhecimento, os profissionais que aqui vêm também, como a Emilene hoje. Nosso abraço, Emilene, viu? Abraço, Leda, saudade. História linda que você trouxe, muita novidade, muita coisa muito pessoal do Jung, que foi assim, super interessante, né, de conhecer. E a nossa gratidão pela dedicação do seu tempo, né, doando. Eu acho que é assim que a gente constrói uma verdadeira cultura de paz, que é a proposta da Unipaz, né? É compartilhar com quem quer, compartilhar com quem tirou seu tempo para também estar aqui, com você, com a Sônia, com a Unipaz, com todo mundo, né? A Cláudia, viu, Cláudia? Nosso beijo aí na técnica, no apoio. E, Sônia, eu quero aproveitar só para dar um recado. Tem muitas pessoas dizendo que está difícil, às vezes, de se matricular nos nossos cursos em função de valores. Eu quero deixar aqui, eu acho até que eu nunca falei, a Unipaz não trabalha com uma tabela. O valor do curso existe, mas a forma de pagar, ele é construído de acordo com cada pessoa. Nós trabalhamos com planos personalizados. A gente pergunta para a pessoa, olha, o montante do curso é esse. Como fica confortável para você pagar? Então, tem pessoas que inicialmente ele já tem compromisso, ele não pode, ele tem que fazer uma parcela menor e depois devolve com parcelas maiores no final, né? Então, eu queria deixar esse recado, viu? As pessoas que tiverem interesse, que nos procure. A gente constrói junto com a pessoa.
É porque às vezes são tantas informações que a gente nem dá para colocar isso lá, mas até eu vou fazer questão de colocar isso no site, tá bom? Isso é ótimo. Então, eu acho isso ótimo, porque é um processo também. O pagar é um processo. E se É, eu quero algo, eu tenho que me reorganizar para pagar. E tendo exatamente. uma empresa que nos aceita do nosso modo, fica muito Sim, mais fácil. Nossa, maravilha. Eu também não sabia disso. Estou muito pois é. feliz com isso, né? É uma forma, Sônia, que nós já estamos trabalhando com ela há 3 anos. A pessoa chega, ela conhece o montante do curso, vou chutar aqui, 10 mil. E a gente pergunta para a pessoa, como você pode pagar esses 10 mil? Então, nós temos um tempo maior além do curso também, para poder facilitar para as pessoas. E é também bom para a Unipaz. Então, é um negócio bom de mão dupla para todo mundo. Vou até É, falar isso mais para as pessoas. falar mais. Vou Nós colocar no temos que site. colocar isso. E tem uma novidade, viu, Leda, viu, Ah, Emilene, e para vocês, né? Todas as nossas lives estão no YouTube, vocês sim, podem assistir, de compartilhar, isso, sabe? Dá para estudar os slides, dá para tudo, né? Como está no YouTube, a gente pode explorar de todas as formas. isso. E nós vamos, não é agora, mas assim que encerrarmos as lives, nós vamos publicar um e-book gratuito com os textos completos. E aí vocês têm que ficar um pouco alertas, um pouquinho mais para frente, né? Que eu vou distribuir, a Unipaz vai distribuir o e-book com todos os textos mais elaborados, né? Elaborados porque em forma de texto é mais fácil, em forma de apresentação é outro, que vocês poderão usufruir nos seus, na sua monografia, no seu TCC, nos seus trabalhos de pesquisa, ou só para complementar também suas leituras. Então, ali os textos virão também com as referências bibliográficas, vão ajudar. Eu só espero que, assim, vocês tenham um pouquinho mais de paciência, porque eu preciso juntar todas as lives. Eu já estou juntando os textos, para que a gente faça um e-book e entregue na mão de vocês. Nossa, Isso que já para espetáculo. o. Né? Vai ser um Na espetáculo. hora que a gente Muito encerrar bom. as lives, nós vamos já estar entregando. Então, fiquem alerta um pouquinho mais para frente. Né? Ou, se não encerrar a live, eu encerro a primeira fase, depois eu abro a segunda live e faz o segundo e-book, porque eu estou vendo que isso não vai parar nunca, mas tudo bem. Tá bom, gente? Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Gratidão, Cláudia, por todo o trabalho, Emilene, por todo o carinho e atenção, Leda, pelo espaço, e por vocês. Vocês veem que tudo isso que nós estamos fazendo, a Cláudia, a Emilene, a Leda, eu, é para vocês. Né? É Isso. para todas as pessoas que vão nos ver, nos ouvir, e que é feito com muito amor, com muito carinho, e com ansiedade para chegar à quinta de novo. Tem gente errando até o dia. Professora, hoje é quarta, meu amor, é amanhã, o pessoal erra o dia, né? Não posso assistir, ainda bem que está no YouTube, então assiste, porque está trabalhando, eu compreendo. Então, gente, gratidão imensa, né? Vamos ver aqui, gratidão, Belém do Pará, que está aqui. Vou falar pelos estados, porque senão vou perder a cidade. Né? Belém do Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Paraná, aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se eu acho mais alguém que eu perdi pelo caminho aqui. Goiânia. Goiânia, eu sempre esqueço da Goiânia, né? É Goiânia, nossa querida Goiânia, que está presente. E eu quero fazer uma homenagem especial hoje para a Mara, que está em Santarém. Tá? Olha, Mara, hoje ela conseguiu vir, né? Lá longe, lá em Santarém, que também é o nosso grande amor. E, gente, gratidão infinita. Até quinta. Vamos jogar beijo para todo mundo abre as câmeras para a gente jogar beijo. Vamos lá, abre tudo. Ai, gente, saudade de vocês.
Até quinta que vem. Ai, eu adoro vocês também. Ai, querida, Adoro prof, que vocês. saudade! Mas você está aqui, Denise, está pertinho. Gente querida, beijo, beijo, beijo. Até a próxima e gratidão infinita, amor. Pode fechar, Claudinha. Ai, não vai embora, não.